Bom dia, tá começando mais um episódio da Law Letter, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia pra você que tá ouvindo a gente nesta manhã de quarta-feira. E hoje a gente vai ver no direito penal constitucional o STF que deu de 2-0 pela condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe. E no sucessório e digital, o STJ inaugura o inventariante digital para liberar bens online sem senha. No processual, o CNJ garante que honorários em precatórios são pagos direto e de forma autônoma. E no administrativo, Ilhabela é proibida de financiar eventos religiosos com verba pública. E para fechar o episódio com o direito do consumidor, plano de saúde deve cobrir emergências, mesmo em cirurgias estéticas. E Laís, eu acho que é bom já ir preparando o pessoal para eles saberem que você vai tirar umas férias aí em breve, né? Pois é, comecinho do mês de outubro eu não vou estar aqui com vocês, porque eu vou estar casando. Isso mesmo, então vou tirar um tempinho aí de férias, mas em breve a gente volta com mais notícias. Mas o episódio continua, tá? É isso aí, quem será que vai estar aqui comigo, hein? E no mais, vamos abrir a caixinha de pergunta hoje para desejar felicidades a Laísa, né? Ah, obrigada. Então bora, café tá na mão? Vamos pro nosso episódio. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e o placar inicial está em 2-0 pela condenação. Já votaram os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, e Flávio Dino. Para os dois, o ex-presidente teria liderado um plano para abolir o Estado democrático de direito, contando com o apoio de militares, ex-ministros e milícias digitais. O julgamento segue com expectativas sobre os próximos votos. Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin podem formar maioria na primeira turma. Além da definição sobre a culpa, resta ainda a fixação da pena, que pode variar em função dos crimes imputados. Entre eles, tentativa de golpe de Estado, artigo 359-M do Código Penal, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-L do CP, organização criminosa armada, Lei 12.850 de 2013, dano qualificado com violência e ameaça, artigo 163, parágrafo único do CP, e deterioração de patrimônio tombado, Lei 9.605 de 98. No voto de Alexandre de Moraes, os destaques foram a participação de figuras próximas, como Augusto Heleno, Alexandre Ramagem e Mauro Cid, além de anotações golpistas encontradas, uso da ABIN para monitorar ministros do STF e a articulação de fake news para tentar deslegitimar as eleições. Para o relator, Bolsonaro foi o líder das ações que culminaram nos ataques de 8 de janeiro. Se a condenação for confirmada, os efeitos são pesados. Bolsonaro perde os direitos políticos, tornando-se inelegível, e pode ser condenado à prisão, com pena a ser definida no acórdão. É um precedente inédito no Brasil. Nunca um ex-presidente havia sido julgado por tentativa de golpe de Estado. O caso também ganha repercussão internacional. Os Estados Unidos já aplicaram sanções a envolvidos, e a decisão do Supremo é acompanhada de perto como um teste da solidez democrática brasileira. O julgamento pode ainda abrir caminho para responsabilizar militares, ex-ministros e aliados que aparecem nos autos como coautores ou partícipes. Agora, Laísa, muita gente pergunta se o STF pode condenar Jair Bolsonaro. Mas será que a pergunta não deveria ser como isso vai ser feito e a que custo institucional? Pois é, essa é uma boa reflexão, viu? O julgamento dos atos lá de 8 de janeiro não é só sobre a responsabilidade de uma pessoa. Ele coloca em jogo ali os limites entre punir de forma exemplar e, no mesmo tempo ali, respeitar garantias fundamentais. Porque, de um lado, o Supremo se coloca como o guardião da democracia, mas do outro existe o risco. Se as regras forem flexibilizadas em nome do exemplo, a própria legitimidade da decisão pode sair arranhada. E vamos combinar que condenar sem prova robusta enfraquece. Absolver pode soar como leniência, e, no fundo, o que está em julgamento não é só o ex-presidente, é a própria força das instituições democráticas. Quem trouxe essa reflexão lá na nossa newsletter foi o Dr. Matheus Contessa, advogado criminalista. Uma visão que ajuda a lembrar que, em casos assim, o STF também acaba julgando a si mesmo.
Ô, Victor, agora me responde aqui. Você já parou pra pensar no peso de uma toga? Com certeza, mas muitas vezes não é só sobre a responsabilidade jurídica, né? Exatamente. Tem um lado humano, os silêncios, os conflitos e a consciência de quem julga. É justamente sobre isso que vem aí o Além da Sentença 3, com ninguém menos que Orlando Facchini Neto, juiz do caso da Boate Kiss, professor e uma das vozes mais respeitadas da magistratura penal. Dia 18 de setembro, às 19 horas, já está chegando inclusive ao vivo no Zoom. Um encontro raro para ouvir o que não cabe na sentença, direto de quem já carregou manchetes e memórias. Presta atenção, assinantes da Criminal Letter têm acesso gratuito. E quem não é assinante pode garantir o ingresso no primeiro lote por apenas R$ 19,90, mas é só até hoje. Então não perde tempo, clica no link da descrição e garanta sua vaga agora. Essa conversa é daquelas que marcam uma carreira. Agora vamos voltar ao direito sucessório, até já citado na edição passada. O Supremo Tribunal de Justiça reconheceu pela primeira vez que herdeiros podem acessar bens digitais do falecido, mesmo sem conhecer as senhas, desde que haja autorização judicial. Para isso, foi criada a figura do inventariante digital, responsável por localizar e isolar os dados de caráter patrimonial. Essa decisão busca equilibrar dois pontos. De um lado, o direito dos herdeiros de receber os bens, e do outro, a proteção da intimidade da memória do falecido, prevista na Constituição. Por isso, o acesso não será amplo, mas limitado ao que for necessário para instruir o inventário. O caso envolveu os dispositivos do ex-presidente da Vale e fixou um precedente importante para a sucessão no Brasil. A partir de agora, abre-se caminho para que o judiciário regulamente a transmissão de ativos digitais sem violar a esfera pessoal do falecido. Bora com o direito do trabalho. No dia 8 de setembro, o Itaú Unibanco surpreendeu o mercado com um forte movimento de demissões em massa. O banco alegou problemas de produtividade e aderência cultural, especialmente entre funcionários em regime remoto. Nas redes sociais, relatos indicaram que muitos desligados eram acusados de ligar o computador sem mostrar atividade regular. A questão ganhou contornos jurídicos porque, embora a legislação trabalhista não proíba dispensas nessa pauta, especialmente após a reforma de 2017, a CLT exige que a relação seja pautada por boa-fé, devido processo e advertências prévias. Quando a dispensa ocorre de forma unilateral, sem diálogo ou chance de correção, a empresa pode enfrentar questionamentos judiciais. O Sindicato dos Bancários de São Paulo denunciou que os desligamentos ocorreram sem aviso, sem advertência formal e sem mediação sindical, o que fere a dignidade dos trabalhadores e princípios fundamentais do direito do trabalho. Em cenários assim, a Justiça pode avaliar a configuração de dispensa abusiva ou até discriminatória. E é importante lembrar, mesmo em demissões coletivas, os trabalhadores têm direitos assegurados. Aviso prévio, férias vencidas ou proporcionais acrescidas de 1/3, 13º proporcional, saldo de salário, saque do FGTS com multa de 40%, seguro-desemprego, quando aplicável, e homologação da rescisão. Se a demissão for considerada abusiva, abre-se espaço para pedido de reintegração ou indenização por danos morais. O impacto social aqui também chama muita atenção. Cortes abruptos atingem famílias, comunidades e a confiança no ambiente de trabalho. E aí surgem duas perguntas centrais. Quais são os limites legais de uma demissão por justa causa no Brasil? E quando ela pode ser revertida na justiça? E ainda, quais são os direitos dos trabalhadores demitidos em massa por baixa produtividade no regime remoto? E até onde o empregador pode ir nesse processo? Quem responde pra gente é Hugo Vilar, advogado, LLM em Direito Corporativo e especialista em Direito do Trabalho. Inicialmente, é importante frisar o seguinte: o trabalho em home office não elimina o poder de fiscalização do empregador. Isso precisa ficar bem claro, tá? A empresa ela passa a exercer essa fiscalização por meios digitais, por software de monitoramento, justamente para assegurar que a jornada registrada corresponda a uma prestação real. Tem esses trabalhadores e aí vai precisar ser averiguado por esse sistema individualmente. A gente não teve acesso, à íntegra da decisão, a gente está vendo, a matéria que foi publicada. Então, o que é que acontece? A gente destaca o seguinte: a empresa pode demitir, certo? Partindo desse ponto, deve-se destacar o jus variante e o poder diretivo do empregador. O banco, como qualquer empresa, seja grande ou pequena, possui legitimidade para gerir sua força de trabalho e tomar decisões estratégicas para garantir produtividade, eficiência e preservação da confiança nas relações com seus
empregados. Neste caso, certo? O Itaú verificou, certo? Que não estavam sendo cumpridos certos parâmetros que são exigidos por eles. Dentro desse poder está a possibilidade de promover desligamentos, inclusive em larga escala, como o que foi feito. Neste caso, todas as demissões foram sem justa causa, então todos vão ter seus direitos plenamente garantidos. Um detalhe que a gente precisa verificar isso aí só com uma análise efetiva do procedimento que foi adotado, a gente só tem aqui uma notícia que foi publicada, né, vale repetir, é que o artigo 477-A da CLT tem o entendimento que rescisões individuais, plurimas e coletivas são todas iguais, certo? Então, não deveria haver uma autorização sindical para a realização dessa dispensa coletiva. Porém, o STF, ao julgar um recurso extraordinário, ele firmou uma tese de repercussão geral de número 638, na qual a empresa, certo, quando for realizar uma dispensa em massa, é obrigatória a realização da intervenção sindical prévia. Como assim? Antes de ser feita a rescisão de tantos funcionários, pelo número mais de 1.000, há a necessidade de intervenção do sindicato para a averiguação dos motivos que levaram a isso, certo? Uma dúvida que vai pairar aqui é a questão da territorialidade também, tá? Foram 1.000 funcionários, né, como divulgado, mas foram 1.000 funcionários aonde? No Brasil inteiro, então se haverá essa pulverização e aí não haverá a questão de onde vai ser decidido, qual sindicato que teria de intervir nisso. Isso vai ser levado até o TST para que haja uma mediação, tá? Então, assim, a gente vai partir do pressuposto aqui que o jurídico interno do banco tem plena ciência, né, dos procedimentos a serem adotados e colocou dentro de sua gestão o que entendem, né, que seja necessário para proteger a instituição. Olhando aqui, a gente não vê nenhuma irregularidade na dispensa, como eu falei, do poder diretivo aí e do jus variante do empregador. Mas precisa ver se esse requisito, conforme decidido pelo STF, foi cumprido. E aí, ante o não cumprimento, se for o caso, o que é que vai acontecer? Qual vai ser a penalidade a ser aplicada ao Itaú? Mas isso aí é uma gestão de risco que deve ser efetuada pelo banco, né? Então, a gente pressupõe, desde já, que o jurídico esteja atento a este ponto. O Conselho Nacional de Justiça definiu que os honorários contratuais destacados em precatórios devem ser pagos de forma autônoma, sem depender da concordância do cliente ou do credor principal. Na prática, isso significa que o advogado não precisa esperar autorização de ninguém para receber o que já está garantido em contrato. A decisão tem efeito vinculante e deve ser observada em todo o país, inclusive nos editais de acordos diretos sobre precatórios. O entendimento reforça que os honorários têm natureza própria, distinta da verba do credor e não podem ficar condicionados ao pagamento principal. A base jurídica veio do Estatuto da Advocacia, que protege a remuneração da categoria, e também da súmula 47 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os honorários possuem caráter autônomo e devem ser pagos independentemente da satisfação do crédito do cliente. A OAB celebrou a decisão como uma vitória importante para a valorização da advocacia. Afinal, a autonomia dos honorários garante que advogados não fiquem reféns da vontade do credor principal e possam exercer sua função com segurança jurídica. E bora de direito administrativo. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a proibição de que Ilhabela promova ou financie eventos religiosos com verba pública. A decisão ainda fixou multa de R$50 mil por dia em caso de descumprimento, reforçando que o uso de dinheiro público nesse tipo de evento é inconstitucional. O processo teve origem em um evento evangélico organizado pelo ex-prefeito com recursos municipais. Ele foi condenado a devolver R$409,5 mil aos cofres da cidade. Para o TJSP, a prática fere diretamente o princípio da laicidade do Estado, previsto no artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal. O acórdão deixou claro, apoio logístico pode até ser admitido, mas injetar verba pública em atividades litúrgicas viola a separação entre Estado e religião. O recado é firme: recursos da coletividade não podem ser usados para financiar cultos independentemente da crença envolvida.
Agora, para fechar nosso episódio, vamos para nossa última notícia com o direito do consumidor. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que planos de saúde devem arcar com atendimentos de emergências ocorridos durante cirurgias estéticas, mesmo quando o procedimento original não faz parte da cobertura contratual. No caso julgado, a paciente precisou de transfusão de sangue e hemograma após complicações inesperadas. A relatora ministra Nancy Andrighi destacou que a Lei nº 9.656 de 98 obriga a cobertura de emergências médicas para preservar a vida ou evitar sequelas graves. Isso vale mesmo se a situação de risco decorrer de um procedimento estético não coberto, desde que o atendimento ocorra em hospital credenciado. A mensagem do STJ aqui foi bem clara. Procedimentos estéticos podem ser opcionais, mas preservar a vida não. O plano não pode se eximir da responsabilidade diante de uma emergência, porque o dever de proteção à saúde se sobrepõe à exclusão contratual do procedimento original. E nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que escutou a gente até o final. E já vou aproveitar e olhar aqui as respostas que eu pedi para vocês ontem, perguntando de onde que vocês são. Cadu falou que é lá de São Luís, do Maranhão. Beroaldo, lá de Recife. Tem Paulo também de Recife, Ciborgue de Ribeirão Preto, São Paulo, a Suelen Rodrigues lá de Brasília. Tem gente de todo canto aqui, Vitor. Tem também Patinga, Araçuaí, Mogi das Cruzes, enfim, muita gente de vários locais. Muito obrigado a todos que comentaram. E nós é de onde, Laísa? Olha, eu nasci numa cidade muito pequena, chamada Bom Jesus, que é a divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. Aí, na real, é tipo uma ponte que divide ali a cidade, e eu nasci no estado do Rio. E aí, só que eu fui morar no estado do Espírito Santo, é literalmente uma cidade colada na outra. Mas depois eu vim cá pra Minas fazer faculdade e por aqui estou, aqui em Viçosa, nesse cantinho mineiro maravilhoso, onde tem o melhor doce de leite do Brasil. Eu sou só mineiro mesmo, ai, bom demais, sou. Muito bom. No mais, compartilha lá o episódio nos stories, marca a gente no @lo.lerer e interage com a gente também lá pelo Instagram. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho pra não perder nenhum episódio e avalie a gente com 5 estrelas, porque ajuda bastante. Bom estudo, bom trabalho e um bom cafezinho com pão de queijo por aí. Tchau!